A doença de Huntington é uma doença genética rara que atinge o cérebro e provoca problemas no movimento do corpo, na memória, no raciocínio e no comportamento da pessoa. Ela é hereditária, ou seja, passa dos pais para filhos. Basta que apenas um dos pais tenha genes alterados para que o filho possa desenvolver a doença. Essas condições costumam aparecer entre os 30 e os 50 anos de idade, mas também pode começar mais cedo ou mais tarde. Com o tempo, a doença vai se agravando e a pessoa pode precisar de ajuda para realizar tarefas simples do dia a dia. A causa da doença é uma mudança do gene chamado HTT, que faz com que o corpo produza uma proteína defeituosa chamada huntingtina. Essa proteína danifica e mata células importantes do cérebro, principalmente na área que controlam os movimentos e as emoções. A primeira descrição da doença de Huntington foi feita por um jovem médico americano chamado George Huntington, em 1872, quando ele tinha apenas 22 anos de idade. Ele percebeu que a doença tinha um padrão hereditário, ou seja, várias pessoas da mesma família apresentavam os mesmos sintomas: movimentos descontrolados, mudanças no comportamento e perda de memória. Durante muitos anos, não se sabia exatamente o que causava a doença, mas, em 1993, cientistas descobriram os genes HTT e a mutação responsável pela doença de Huntington. Essa descoberta foi um grande avanço, porque permitiu a criação do teste genético preditivo. Esse teste consegue identificar se uma pessoa tem o gene alterado, mesmo antes de ela apresentar qualquer sintoma. Bom, é uma doença genética neurodegenerativa e progressiva. Isso significa que ela tem origem em uma mutação no DNA, atingir diretamente o sistema nervoso central, mas especificamente os neurônios, e vai se agravando ao longo do tempo. Bom, começando pelos sinais e sintomas, é importante entender que eles costumam aparecer de forma lenta e gradual, e vão se intensificando com a evolução da doença. Podemos dividir os sintomas em 3 categorias principais: motores, cognitivos e psiquiátricos. Começando pelos sintomas cognitivos, muitas vezes, os primeiros a surgir envolvem principalmente alterações no raciocínio, na memória e na tomada de decisões. A pessoa ela pode começar a ter dificuldade para se concentrar, resolver problemas ou até mesmo organizar tarefas do seu cotidiano. Com o tempo, essas dificuldades se tornam mais sérias, afetando a capacidade da pessoa de trabalhar, estudar ou até mesmo cuidar de si mesmo. Em estágios mais avançados, pode ocorrer demência. Bom, já os sintomas motores, eles são mais visíveis e característicos. O principal deles é a coreia, que são movimentos involuntários, bruscos, descoordenados. Eles lembram uma espécie de dança descontrolada. Além disso, com a progressão da doença, a pessoa pode desenvolver rigidez muscular, lentidão nos movimentos, dificuldade na fala e na deglutição. Isso compromete a mobilidade e a independência da pessoa de forma significativa. Já os sintomas psiquiátricos, eles são muito relevantes e, em alguns casos, podem aparecer antes mesmo dos motores. Os mais comuns são depressão, ansiedade, irritabilidade, agressividade e, em alguns casos, ideação suicida. Muitas vezes, familiares relatam mudanças bruscas na personalidade, como perca de empatia ou isolamento social. Esses sintomas, somados aos demais, tornam o impacto da doença ainda mais devastador, tanto para o paciente quanto para os cuidadores. Como já foi dito, essa doença é uma condição genética degenerativa que afeta principalmente o cérebro. A sua evolução clínica ela se dá em 3 fases: a inicial, intermediária e a avançada. Na fase inicial dessa doença, os sintomas são leves, como mudanças no humor, irritabilidade, lapsos de memória. Muitas vezes são até confundidos com sintomas do estresse e até com outras condições emocionais, como por exemplo depressão. Com o avanço dessa doença para a fase intermediária, os sintomas motores começam a ser mais evidentes. Então, o paciente ele vai acabar desenvolvendo movimentos involuntários, que são chamados de coreia. Além disso, ele também vai apresentar dificuldade para se locomover, também para manter o equilíbrio e até mesmo para se comunicar. Na fase avançada dessa doença, o paciente ele vai depender totalmente de um cuidador, visto que a sua fala já está totalmente comprometida e os movimentos voluntários já não existem mais. A evolução clínica dessa doença, ela leva um tempo entre 15 a 20 anos, a partir do momento em que os sintomas começam a surgir, ou seja, desde a fase inicial dela.
Já o diagnóstico, ele envolve uma combinação de avaliação clínica, histórico familiar, exames neurológicos e principalmente testes genéticos. Como é uma doença hereditária transmitida de forma autossômica dominante, basta herdar um único gene alterado do pai ou da mãe para desenvolver a doença. Esse gene é o HTT, que sofre uma mutação onde uma repetição do trecho CAG do DNA se torna excessiva. Quanto maior o número de repetições, mais precoce e grave tende a ser a manifestação da doença. O teste genético é definitivo. Ele detecta se a pessoa possui esse número alterado de repetições. Pessoas com mais de 36 repetições do CAG, do gene HTT, são consideradas portadoras da doença, mesmo que ainda não apresentem sintomas. Além do teste genético, exames de imagem como a ressonância magnética podem ser utilizados para observar a degeneração em regiões específicas do cérebro, principalmente nos gânglios da base que são responsáveis pelo controle dos movimentos. Por fim, com o diagnóstico da doença, tem grandes implicações emocionais e familiares. O aconselhamento genético e o suporte psicológico são essenciais, tanto para o paciente quanto para os familiares. A doença de Huntington, ela é uma condição neurodegenerativa complexa, que infelizmente ela ainda não possui uma cura. Porém, com o tratamento e o acompanhamento adequado, é possível gerenciar os sintomas e melhorar a qualidade de vida do paciente e retardar a progressão da doença. O tratamento da doença de Huntington, ela se concentra principalmente no alívio sintomático. E para os sintomas motores como a coreia, que são esses movimentos involuntários incontroláveis, geralmente é recomendado a tetrabenazina e a deltatetrabenazina, que são medicamentos que atuam reduzindo a quantidade da dopamina no cérebro, o que pode diminuir a intensidade dos movimentos. Geralmente também é recomendado outros medicamentos que podem ser utilizados para controlar a distonia e a rigidez. Em relação aos sintomas psiquiátricos, que são muito comuns e podem incluir depressão, ansiedade, irritabilidade e psicose, o tratamento é semelhante ao de outros transtornos psiquiátricos, como medicamentos antidepressivos, ansiolíticos e antipsicóticos. O acompanhamento não farmacológico, que também desempenha um papel muito importante. Um deles é a fisioterapia, que ajuda a manter a mobilidade, o equilíbrio e a força muscular, minimizando riscos de queda. Outro ponto é a terapia ocupacional, que ela auxilia o paciente a adaptar suas atividades diárias e a manter a independência o máximo possível. A fonoaudiologia ela é essencial também para lidar com essas dificuldades de fala e de deglutição, que são comuns na doença de Huntington e podem levar a problemas nutricionais e respiratórios. O paciente também é importante que tenha um suporte psicológico e psiquiátrico contínuo, tanto para o paciente quanto para seus cuidadores, porque a doença ela tem um grande impacto emocional e psicológico, e esse acompanhamento regular pode ajudar a lidar com a frustração, a tristeza e a progressão da condição. É importante também que o paciente tenha grupos de apoio e aconselhamento familiar. Outro ponto importante é a nutrição, porque devido à disfunção motora e à alta demanda energética causada pelos movimentos involuntários, muitos pacientes da doença de Huntington podem perder peso. E é importante ter um plano nutricional adequado, muitas vezes com suplementos calóricos, para manter o peso corporal e a saúde do paciente. O acompanhamento regular com neurologistas especializados em distúrbios do movimento é crucial para ajustar as medicações conforme a progressão da doença e para monitorar o surgimento de novos sintomas. É importante que essa abordagem deve ser sempre individualizada, considerando as necessidades e os desafios específicos de cada paciente. Apesar de ainda não apresentar cura, os avanços científicos em relação a essa doença têm sido muito promissores.
Um dos principais focos da pesquisa atual é a terapia genética, que visa silenciar ou corrigir o gene mutado, chamado HTT, que é o causador dessa doença. Um estudo muito importante atualmente é o Generation HDI, que ele investiga o uso de uma droga chamada tominersen, que visa reduzir a produção da proteína tóxica huntingtina. Bom, os resultados iniciais dessa pesquisa foram mistos, mas isso abre caminho para outros tipos de abordagem. Outro avanço é o ensaio clínico com o uso de RNA interferente, que vai tentar impedir com que o gene doente ele produza a proteína defeituosa. Além disso, estudos recentes estão investindo em tratamento que melhoram a qualidade de vida, como, por exemplo, o uso de medicamentos para reduzir os movimentos involuntários e também apoio psicológico para a família e para os pacientes. A doença de Huntington, ela é uma condição devastadora que desafia tanto a medicina quanto a sociedade. Embora que os avanços no tratamento sintomático e no manejo da doença tenham melhorado bastante a qualidade de vida dos pacientes, a ausência de uma cura representa uma barreira. É importante que essa compreensão aprofundada da genética e dos mecanismos moleculares subjacentes dessa doença tenha impulsionado uma série de estudos e pesquisas promissoras que buscam terapias modificadoras da doença. A colaboração entre pesquisadores, profissionais de saúde, pacientes e familiares é fundamental para avançar no conhecimento e no cuidado dessa doença complexa, pavimentando o caminho para um futuro com mais esperança para aqueles que são afetados pela doença de Huntington.